primeira coisa importante que a gente precisa saber é este A que está colocado aqui, ele é o que nós chamamos de quê? Ele é o que nós chamamos de base. Aquele N que está colocado lá é o que a gente chama de quê? É o que a gente chama de expoente. E aí dá uma olhada comigo. Quando eu pego uma base com o seu expoente, nós estamos determinando o quê? Uma potência. Quando eu escrevo A elevado a N, eu na verdade estou te dizendo que eu tenho o quê? Que eu tenho o A multiplicando ele mesmo N vezes. Então olha só, eu vou ficar com A que multiplica A, que multiplica A, multiplica, multiplica, multiplica A N vezes. Professor, quer dizer então que se nós tivermos, dá uma olhada comigo, 3 elevado à quarta potência, 3 elevado à quarta potência, isso é a mesma coisa que o quê? Isso é a mesma coisa que 3 que multiplica 3, que multiplica 3, que multiplica 3. O que vai nos dar tabuada. É muito importante nessas horas. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que vai nos dar exatamente 81. Professor, peraí. Se eu colocar aqui, ó, menos 2 elevado ao cubo, seguindo essa ideia, menos 2 elevado ao cubo vai te dar o quê? Vai te dar menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2. E aí, vamos pensar no sinal para a gente começar. Se a gente pensar no sinal, negativo vezes negativo dá positivo, positivo vezes negativo vai nos dar negativo, e aí, 2 vezes 2 vezes 2, que vai nos dar exatamente 8, perfeito? Isso é uma potência. Não tem nada muito complexo aqui. Potência é isso. Agora, vamos gravar uma coisa? Dá uma olhada. Se você tiver aqui, dá uma olhada comigo, base positiva elevada a um expoente que pode ser par ou ímpar, vamos de novo. Base positiva elevada a um expoente par ou ímpar. Opa! O resultado disso tem que ser necessariamente um resultado o quê? Positivo. Base negativa elevada a expoente par ou ímpar tem que ser o quê? Tem que ser positivo. Olá todo mundo que está chegando aí, sejam bem-vindos. Estamos na nossa semana número 2 de matemática para o Enem. Nós vamos até a véspera do Enem e eu queria que você colocasse aqui nos comentários de onde vocês são, né? De onde vocês são e aproveita esse intervalinho rápido que eu tô fazendo, copia esse link e manda para os seus amigos, divulga no Instagram, no WhatsApp, deve ter grupos aí que você tem de estudantes, mande para os amigos. Quanto mais gente assiste, mais a gente consegue difundir esse conteúdo. Agora, dá uma olhada comigo, continuando então. Base positiva elevada a expoente par ou expoente ímpar nos dá resultado o quê? Nos dá resultado sempre positivo. Aí pensa comigo. Base negativa elevada a um expoente par também vai nos dar resposta o quê? Positiva. E uma base negativa, como por exemplo menos 2, elevado a um expoente ímpar, vai nos dar sempre resultado o quê? Resultado negativo. Base negativa elevada a expoente ímpar sempre vai nos dar base o quê? Sempre vai nos dar base negativa, certo até aqui? Eu queria que você desse uma olhada numa coisa importante que é básico, é básico. As pessoas às vezes esquecem. O motivo de nos dar positivo e nos dar negativo é a regra dos sinais. E aí você tem que lembrar comigo do seguinte, toda vez que nós tivermos aqui, ó, positivo que multiplica positivo, a resposta disso é positivo. Toda vez que nós tivermos negativo que multiplica negativo, a resposta disso é positivo. Agora, se eu tiver positivo vezes negativo, ou se eu tiver negativo vezes positivo, a resposta disso vai ser o quê? Vai ser uma resposta negativa. Perfeito? A resposta dessa expressão será uma resposta negativa. É por isso que isso que está acontecendo aqui. Agora, cuidado também com a ideia do parênteses nessa história. Parênteses, colchete, chaves, vai depender do exercício. Porque se eu escrevo para você, deixa eu pegar uma ideia que a gente já usou aqui, ó. Se eu escrevo para você, olha comigo, menos 2 elevado ao cubo. Me responda, de quem é aquele cubo? Professor, aquele cubo é do 2, não é do sinal de menos. Então,
Menos lá fora é menos. 2 elevado ao cubo vai nos dar o quê? Vai nos dar 8. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa na resposta final, mas a construção não é a mesma. Agora, dá uma olhada comigo. Se a gente escreve aqui, ó, menos 4 elevado ao cubo. Professor, base negativa... Peraí, deixa eu mudar. Deixa eu deixar uma base positiva para fazer mais sentido o que eu quero te mostrar. Por aqui, ó. Base positiva não, desculpa, uma base par. Menos 4 elevado ao quadrado, negativo, multiplicado por negativo, vai ficar positivo. 4 ao quadrado vai nos dar 16. Agora, se eu escrevo menos o 4 ao quadrado, pergunta, o quadrado, 2 ali em cima, ele é expoente de quem? Ele é expoente do 4 e não do menos. Então, o menos continua sendo menos e 4 ao quadrado vai nos dar o quê? 4 ao quadrado vai nos dar 16. Essa é a estrutura que a gente tem quando a gente fala de quê? Quando a gente fala de potência, ok? Essa é a estrutura que eu tenho quando nós falamos sobre potência. Agora, se a gente sabe dessa relação, a gente tem algumas propriedades muito importantes sobre a potenciação que você tem que ver comigo aqui. Olha só, deixa eu limpar isso que a gente fez e te mostrar o seguinte. A primeira das propriedades importantes é, e você vai usar isso muito em logaritmos. Dá uma olhada. Você tem aqui, ó, a elevado a um expoente m qualquer, que multiplica a elevado a um expoente n qualquer. Quando nós temos, olha o que você tem aqui. Peraí. Quando nós temos multiplicação de potência de mesma base, multiplicação de potências de mesma base, você preserva a base, você mantém a base e você faz o quê? Soma os expoentes. Então, professor, se eu escrevo lá, esse azul aqui não vai ficar bom, peraí. Se eu escrevo lá, por exemplo, 3 elevado à quarta, que multiplica 3 elevado a 2, isso é a mesma coisa que 3 elevado a 4 mais 2, que vai me dar 3 elevado a sexta. Perfeito. É exatamente isso. E aí, para pensar. Na multiplicação, eu mantenho a base e somo os expoentes. Na divisão de potências de mesma base, olha comigo, na divisão de potências de mesma base, eu preservo a base e subtraio os expoentes. Com uma condição muito importante, que é o seguinte, este A aqui no denominador não pode ser zero. Porque 0 elevado a qualquer coisa é 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, que vai dar 0, e a gente não pode ter 0 no denominador, tá ok? Quando a gente falar de funções, a gente vai discutir aí alguns princípios de domínio, de condição de existência, em que a gente bate muito nisso. Mas eu queria chamar a sua atenção para um detalhe importante que é, então quer dizer que, se eu tiver aqui, olha comigo, 7 elevado a sexta dividido por 7 elevado a quarta, eu vou preservar a base 7 e eu vou fazer lá para você. Olha só, 7 a sexta e 7 a quarta fica 7 elevado a 6 menos 4, o que é a mesma coisa que 7 elevado ao quadrado. E 7 elevado ao quadrado vai nos dar quanto? 7 elevado ao quadrado nos dá 49 nesse caso. 3 a sexta ali eu não estou nem preocupado com a resposta. Mas pensa comigo, 3 na quarta é 81. 3 na quinta é 243. Então, 3 na sexta, se você quiser colocar lá, vai dar 729. Né? Estou preocupado com a ideia, não com o número que vai dar a resposta ali. Aí, eu quero chamar a sua atenção para duas ideias importantes. E a primeira das ideias importantes, deixa eu te perguntar uma coisa. Esquece ali, ó. Se eu escrevo para você 7 dividido por 7, numerador e denominador são ou não são iguais? São, professor. 7 dividido por 7, numerador e denominador são iguais. A resposta vale quanto? Vale 1. Numerador é o valor de cima, denominador é o valor de baixo. Aí, deixa eu pôr aqui para você, ó. 7 elevado à quarta dividido por 7 elevado à quarta. Professor, 7 elevado à quarta dividido por 7 elevado à quarta é a mesma coisa que 7 elevado a 4 menos 4, e 4 menos 4 nos dá quanto? Nos dá 0. Me responde uma coisa, significa que 7 na quarta dividido por 7 na quarta
É ou não é numerador e denominador idênticos? É verdade, professor. E se o numerador e o denominador são idênticos, você tem ou não tem 1 como resposta? Tem. Então, dá uma olhada comigo. Eu escolhi o quê? Eu escolhi o 7 como modelo, mas você poderia ter escolhido qualquer outro número. O que eu quero te dizer com isso, vamos à regra fundamental que a gente tem aqui. Espera aí. Regra importante dessa história. Um valor a qualquer elevado a zero é sempre igual ao quê? É sempre igual a 1, com a condição de que o A tem que ser o quê? Diferente de zero. E por que o A tem que ser diferente de zero? Porque 0 elevado a zero seria fruto de, olha comigo, 0, vou inventar aqui, 0 elevado a quarta dividido por 0 elevado a quarta é a mesma coisa que 0 elevado a zero. Só que aí tem um problema no 0 elevado a zero, que é o seguinte, 0 elevado a zero é fruto de 0 dividido por 0, né? Ó, 0 dividido por 0. 0 dividido por 0, matematicamente falando, é uma indeterminação. É indeterminado. Você tem quantas respostas? Você tem infinitas respostas. Quando você fala, por exemplo, de uma discussão de sistema, e você tem um sistema que é possível, mas é indeterminado, é porque o determinante principal e o determinante associado a x, por exemplo, todos eles, 0 dividido por 0, te daria uma resposta. Mas ela não é uma resposta específica. Então é por isso que qualquer número que não seja o próprio zero, elevado a zero, nos dá o quê? Nos dá 1 como resposta, ok? Sempre vai nos dar 1 como resposta. Tranquilo até aqui, ok? Né? Me dá um ok pra gente saber o que está acontecendo aqui. Agora, quero te mostrar ainda uma outra observação importante. E esta outra observação importante consiste no seguinte. Eu vou pegar e vou te dizer que eu tenho aqui, olha, 3 elevado a 0 dividido por 3 elevado a 2, né? Tô forçando a amizade para você entender o que a gente tem aqui. Muito elementar essa ideia. Pergunta, 3 elevado a 0 dividido por 3 elevado a 2 te dá 3 elevado a, vamos comigo? 0 menos 2, que vai nos dar menos 2. 0 menos 2, que vai nos dar menos 2. Mas antes de eu continuar, me responde, 3 elevado a 0 vale 1 dividido por 3 elevado ao quadrado, né? Isto aqui, ó, isto aqui é igualzinho àquilo que está colocado lá. Obrigado, Alex. Isso aqui é igualzinho àquilo que está colocado lá. Quando nós levarmos isso em conta, você vai pegar, valeu, Vanessa, quando a gente levar isso em conta, você vai pegar essa ideia que está aqui e vai me dizer o seguinte, professor, peraí, quando eu tenho um 3 elevado ao 3 ou qualquer outro número lá embaixo, elevado a um expoente n qualquer, eu posso te dizer que eu inverto a fração e eu fico com o quê? Eu fico com a base 3 elevada. Se era 2 e passou lá para cima por causa disto aqui, ó. Então, na verdade, é 3 elevado a menos 2. De onde você pode tirar uma propriedade importante nessa história, que é o seguinte, a elevado a um expoente negativo qualquer é a mesma coisa aqui. Quem é a base? A base é A. Qual é o inverso de A? O inverso de A é 1 sobre A. Pergunta, o expoente era ou não era menos n? Era. Mas como eu inverti a base, esse expoente vai ficar o quê? Vai ficar positivo, ok? Quando a gente inverte a base, o expoente, no fim das contas, acaba ficando positivo. Perfeito até aqui? Tranquilo? Pois bem, se nós levarmos essa relação em conta, eu quero que você... atenção! Com a condição, não vai esquecer, de que o A tem que ser o quê? Diferente de zero. Oi, Jamile, obrigado. Continua com a gente aí, boa noite. Dá uma olhada. Quando a gente admitir essa relação, você tem a estrutura inicial de quê? De potenciação. Mas a gente ainda vai passar por um grupo de possibilidades e deixa eu limpar isso daqui para nós. O primeiro grupo de possibilidades que a gente vai ter aqui, dá uma olhada comigo, é, primeira coisa, se eu tenho uma multiplicação de potências de bases diferentes, mas com o mesmo expoente, você vai me dizer que eu tenho o quê? Multiplicam-se as bases e preserva o expoente. Um bom exemplo disso, você vai usar isso muito em logaritmos, por exemplo. Eu escrevo para você lá, olha comigo, eu vou lhe dizer que eu tenho aqui 6 elevado à sétima. 6 elevado à sétima.
6 elevado à sétima é a mesma coisa que, vamos lá, tabuada. 6 é a mesma coisa que o quê? Professor, é a mesma coisa que 2 vezes 3, tudo isso elevado à sétima. Então, olha, 2 vezes 3, tudo isso elevado à sétima, poderia ser o quê? 2 elevado a 7, que multiplica 3 elevado a 7. 2 elevado a 7, que multiplica 3 elevado a 7. Da mesma forma, você poderia ter o quê? Você poderia ter uma divisão nesse sentido. Eu podia colocar aqui para você, ó, 7 quintos elevados, vamos, ó, eu estou fazendo de trás para frente, porque os dois sentidos são válidos, 7 quintos elevados à quarta. Isso é o mesmo que 7 elevado à quarta dividido por 5 elevado à quarta. Condição de que o b que está no denominador nunca seja o quê? Nunca seja igual a zero. E a gente ainda vai ver muito essa possibilidade que está colocada aqui, ó, que é a gente admitir o seguinte, bom, o que acontece se eu te digo que eu tenho 3 elevado ao quadrado, tudo isto elevado à quinta. Quer ver uma coisa? 3 elevado ao quadrado, tudo isso elevado à quinta, é a mesma coisa que 3 elevado a 2 vezes 5, que 5 feio, 3 elevado a 2 vezes 5, que acabaria nos dando o quê? 3 elevado à décima potência, que é o 10 multiplicando ele mesmo, o 10 sendo multiplicado por ele mesmo 10 vezes. Cuidado. Estrelinha de atenção aqui, porque é aqui que vão tentar te confundir. Quer ver? Vou pôr aqui de novo, ó. 3 elevado a 2, tudo isto elevado à quinta, é a mesma coisa que 3 elevado a 2 vezes 5, que vai nos dar 3 elevado à décima potência. Acabamos de fazer isso lá em cima. E aí, o que os exercícios em várias ocasiões tentam te confundir? Ele vai pegar e vai pôr aqui, ó, 3 elevado a 2 elevado à quinta. Quer ver? Qual é a diferença deste item para este item? No primeiro item, o 5 é um expoente de toda a potência, ok? No primeiro item, o 5 é um expoente de toda a potência. No segundo item, aqui embaixo, o 5 é o quê? O 5 é um expoente apenas do expoente. Então, de verdade, você vai me dizer que nós temos o quê? Isto é igual a 3 elevado a. Quanto é 2 elevado à quinta potência? Professor, 2 elevado à quinta potência é a mesma coisa que 32. Então, veja, essas duas ideias são parecidas, mas elas são abordagens completamente diferentes, ok? Se parecem, mas não são a mesma coisa. Essa é a relação que a gente tem aqui de potenciação. Este é o corpo principal de potenciação. Eu quero que você dê uma olhada comigo. Vamos ver um exercício sobre isso. E o primeiro exercício é um exercício do Cefet de Minas de 2015 e ele pergunta o quê? Exercícios desse tipo querem testar sua habilidade com a potenciação e querem, às vezes, colocar um detalhe lá para te complicar. O detalhe para complicar, nesse caso, dá uma olhada comigo, o detalhe para te complicar é quando ele pergunta qual é a metade do valor de y, ok? Qual é a metade do valor do y? E aí eu vou pegar e vamos colocar aqui, ó. Quem é y nessa história? Professor, o y nessa história é igual a 4, e me diga, potências de 2. Todo mundo aqui está baseado em potências de 2. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então vou pôr lá, ó, eu tenho 2 ao quadrado e tudo isso, a gente usa os parênteses para representar essa ideia, tudo isso está elevado ao quê? Está elevado à décima potência, que multiplica, quanto é 8? 8 em forma de potência. Se você não souber, você decompõe, como a gente fez na semana passada. 8 dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, dá por 2, dá 1. Então 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo, tudo isto elevado a menos 3, certo? Tudo isto elevado a menos 3, que multiplica 16, e 16 é igual ao quê? Decompõe, 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência, tudo isso elevado a menos 2. Dividida toda essa expressão, toda essa expressão,
dividida por 32. E 32 é o mesmo que 2 elevado à quinta potência. Aí você vai me dizer que a gente tem aqui, ó, y é igual... Vamos lembrar de 3 coisas que a gente vai precisar aqui. Coisa número 1. Se eu tenho a elevado a m, tudo isto elevado a n, isto é a mesma coisa que a elevado a m vezes n, ok? É o mesmo que a elevado a m vezes n. Então, dá uma olhada comigo. Primeira propriedade. Nós temos lá, nós temos lá 2 elevado a 2 elevado a décima. É a mesma coisa que 2 vezes 10, que vai dar 20. Nós temos 2 elevado a 3 elevado a menos 3. 3 vezes menos 3 vai nos dar 2 na menos 9. Nós temos 2 elevado a quarta elevado a menos 2. 4 vezes menos 2, que vai nos dar 2 elevado a menos 8. Peraí, cuidado, né? Ficou parecendo um menos aqui, mentira minha. Vezes. Tudo isto está dividido, você sabe, tudo isto está dividido por 2 elevado à quinta. Então, dividido por 2 elevado à quinta. Aí vem a segunda propriedade. A segunda propriedade que você precisa lembrar aqui é aquela que te diz o seguinte, olha, se eu tiver a elevado a m que multiplica a elevado a n, eu vou até botar mais um aqui para você entender o que eu quero dizer, que multiplica a elevado a p, isto é a mesma coisa que a elevado a m mais n mais p, certo? M mais n mais p. Ou seja, a gente pode dizer, nesse caso, que a gente tem lá y é igual a base 2 e base 2. Preserva a base 2. Vai te dar 20, mais com menos dá menos 9, mais com menos dá menos 8. Dividido tudo isso por 2 elevado à quinta. Y acaba igual no numerador a, olha comigo, menos 9 com menos 8, vai nos dar menos 17. Então, 20 menos 17 te dá 2 elevado à terceira, dividido por 2 elevado à quinta. Vou continuar aqui ao lado, olha comigo. Y acaba igual ao quê? Mantém a base 2 e faz 2 na 3 dividido por 2 na 5. Vou até por aqui, ó. Fica 3 menos 5. Esqueci de pôr a propriedade para ti. Vamos colocar a propriedade lá para você lembrar. Eu tenho a elevado a m dividido por a elevado a n, que vai nos dar a elevado a m menos n. Potenciação é feita disso. É isso que você vai fazer o tempo todo. E aí, dá uma olhada comigo. Para fechar o nosso caso aqui, eu te diria que y é igual a 2 elevado a 3 menos 5 dá 2 na menos 2. Dá para deixar a resposta desse jeito? Dá. Nas alternativas dessa questão, eu tirei fora as alternativas, a resposta ficava assim. Mas você podia fazer o seguinte. Y é igual, pergunta, expoente é ou não é negativo? É. Quem é a base? A base é 2, inverte a base. Fica 1/2, e se eu invertir a base, o expoente fica o quê? O expoente fica positivo. Então, uma maneira de responder poderia ser essa. Outra maneira era o seguinte, pergunta, se eu escrevo aqui, acho que não está em cima da minha cabeça ainda, mas peraí, ó. Se eu escrevo aqui, não vai estar não. Se eu escrevo aqui, A dividido por B elevado a M de Maria, eu posso dizer que eu tenho A elevado a M dividido por B elevado a M. Em outras palavras, 1 elevado ao quadrado que vai nos dar 1, 2 elevado ao quadrado que vai nos dar o quê? Que vai nos dar 4, certo? 2 elevado ao quadrado que vai nos dar 4. Então a resposta poderia ficar assim, ou assim, ou assim. Depende muito de quem constrói a questão lá e de quanto essa pessoa quer complicar a sua vida. Legal? Tranquilo? Muito bem. Isso é o quê? Potenciação.